O professor Castro Rocha fala um pouco mais sobre a atuação do Elon Musk no caso do Alexandre de Moraes, né? Não se esquece, começando esse vídeo aqui, solta o dedinho aqui no like, solta o dedinho aqui no like, solta o seu dedinho aqui no like e seja membro do canal. Agora! Bem rapidinho, porque eu quero trazer o professor Castro Rocha para a nossa discussão, já com o tema que o William traz para a gente agora, que é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? O Demore fica mais um pouco com a gente para acompanhar, então. Professor Castro Rocha, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, William, bem-vindo de volta. Bom dia, César, Demore. Bom dia, Vivian. Bom dia. Um bom dia, professor. Eu passei as férias importunando o professor, mandando mensagem, pedindo dica de livro. E agora vamos importunar aqui ao vivo, professor. Os bolsonaristas começaram a discutir agora um possível pedido de impeachment do presidente do STF, do ex-presidente do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Parece que, e segundo eles, professor, estava falando muito de dissonância cognitiva, um tema que o senhor entende bastante também, eles estão aguardando as provas. Que tipo de provas que eles podem esperar contra o Alexandre de Moraes para esse pedido que eles pretendem prosperar, professor? Inclusive é muito bom os vídeos dos bolsonaristas comemorando a prisão do Alexandre de Moraes várias vezes. Incrível. Poderia colocar isso ao som de Sweet Dreams. Bom, vamos lá. Estava aqui assistindo o programa. É muito impressionante como a extrema-direita age e age de maneira transnacional e coordenada. E é muito importante, William, entender qual é o método. O método é o seguinte: sistematicamente transformar espuma em tsunami. É isso. Agora, como é que você transforma espuma em tsunami? Vale dizer, como é que você toma um fato que é evidentemente falso, uma falácia, e como é que você transforma ele numa realidade política objetiva e concreta? Porque é assim que a extrema-direita faz desde 2016, com êxito, ao vencer o Brexit na vitória do Trump, 2018 no Brasil, com o Bolsonaro. Toma-se um fato que é obviamente falso, mas pelo efeito de contágio das redes sociais, ele passa a ter uma realidade política objetiva. E se ele... Coitado do Elon Musk, né? Coitado. Porra, deve ser muito triste se acordar todo dia de manhã e se deparar no espelho com essa carcaça. Porra, foda, viu? Muita solidariedade ao Elon Musk. Porque, mano, esse chassi logo pela manhã, não dá, né? Não dá. Ninguém aguenta. Não, exatamente. Isso que ele botou dinheiro pra despiorar. Aquele negócio, né? Quando tá de longe, é feio. E quando tá perto, parece que tá longe. Leva 58 milhões de pessoas às urnas, ele pode chegar ao poder, como chegou no Brasil em 2018. Não há fatos. Mesmo os X-Files referentes ao Alexandre de Moraes, não há nada que seja realmente novo. O que está acontecendo de fato? É uma pressão transnacional, né, da extrema-direita que atinge, neste momento, uma proporção alarmante. Eu acho que nós precisamos ampliar o nosso horizonte. Nós devemos associar a invasão da Embaixada do México no Equador, as declarações do Elon Musk que ele fez recentemente, as últimas declarações do Donald Trump, não apenas em relação aos imigrantes, mas em relação ao que ele pretende fazer com o norte-americano, as últimas ações do Javier, que demitiu 15 mil funcionários públicos sem indenização, o que é totalmente inconstitucional, e simplesmente colocou exército nas empresas nas quais os funcionários foram demitidos para que não houvesse protestos. Por que eu estou fazendo esse panorama transnacional? O que acontece hoje no mundo é uma espécie de ressurreição do neoliberalismo dos anos 70 e 80, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, mas com uma diferença fundamental que tanto Demore quanto o César tocaram. A diferença é que hoje o neoliberalismo, que eu chamo de neoliberalismo predador, porque ao contrário dos anos 70 e 80, hoje, 2024, é mais do que óbvio para todos nós de que o planeta não tem recursos ilimitados. É mais do que óbvio para todos nós de que ou há uma transformação na economia mundial ou não é mais possível a ficção do estado de bem-estar social, em que na Europa e nos Estados Unidos era possível ter um padrão de vida bastante aceitável mesmo para... Tava bonito meu cabelo? Eu tenho feito algumas questões com relação a pensar o neoliberalismo muito fora do escopo de pensar a própria crítica capitalista. Não é uma forma tão particular assim, é uma outra forma de gestão, né? Uma outra forma de avanço do capital sobre os trabalhadores, enfim. As classes menos favorecidas da sociedade, porque havia uma superexploração em outras partes do mundo. Esse modelo não funciona mais. O que o neoliberalismo predador tem feito então?
Não funcionar é um pouco forte, né? Na verdade, ele funciona, que essa estrutura de dependência, ela vai encontrando cada vez mais empecilhos para operar, né? Sobretudo quando a gente tem um processo de desenvolvimento de forças políticas hegemônicas, ou que se propõem a ser contra-hegemônicas, e que de alguma maneira flertam com essas ideias da alteração da hegemonia do política mundial. Eu acho que tem um outro panorama aí, né? E o neoliberalismo dos anos 80 vai servir, sobretudo, como um artifício de avanço das políticas burguesas sobre os trabalhadores, né? Então isso vai significar a privatização, vai significar a intensificação da mundialização da guerra, sob a retórica do Reagan, a retórica da Thatcher, né? E tudo mais. Agora o que a gente tem, né? É esse momento em que os estados nacionais estão enfrentando crises, né? Que são oriundas desse processo de acumulação. Há uma disposição entre vários estados na disputa pela hegemonia mundial. E é claro, né? Você tem setores, né? Que são ligados a... E aí que tá a questão, né? Não é como se a gente tivesse uma direita mais democrática, né? Uma direita que fosse passível de ser negociada ou que fosse passível de sentar junto à mesa, porque essa direita é num número cada vez mais reduzido, mas não só por isso, porque essa direita defende exatamente as mesmas políticas e condições que colocam no lombo da classe trabalhadora. A diferença é que figuras como o Elon Musk, o Bolsonaro, o Trump, blá 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 blá, representam justamente os destacamentos da tropa de choque desse tipo de perspectiva. Então é uma brisa de ser o grupo de vanguarda desse processo. O grupo que tá ali batendo em nome do grande capital. O braço político é a extrema-direita, o braço ideológico é a guerra cultural, por isso essa ideologia do empreendedorismo, do self-made man, etc. Do que se trata, na verdade, é de impor uma ordem política autoritária, que é o último recurso para a exploração dos recursos, é a última possibilidade para a exploração dos recursos minerais que estão cada vez mais escassos em todo o mundo. O que ocorre, então? Uma uberização das relações sociais, isto é, uma precarização absoluta de todos os níveis de vida, o que torna as possibilidades de protesto quase impossíveis. Inclusive, né, um dos grandes trunfos do neoliberalismo é de justamente acabar criando uma condição de desconectar os trabalhadores dos seus princípios organizativos. Essa ideia de se entender como classe trabalhadora. E aí, assim, você garante a continuidade de um processo não só de exploração, mas também do combate dos trabalhadores contra os próprios trabalhadores. Essa coisa um pouco do processo de empresariamento de si, a ideologia neoliberal, né? A ideologia. Veja no Brasil, por exemplo, que entregadores de iFood, que entregadores de os mais diversos tipos de entregadores se revoltam quando o governo tenta estabelecer o mínimo de estabilidade para a sua categoria. Mas isso daí não é responsabilidade dos trabalhadores, né? O governo estabelece um plano de merda, estabelece uma PL de merda que não garante direito nenhum, que não garante nada. E aí que tá a questão, né? Eu acho que muitas vezes essa galera progressista faz uma análise dessa perspectiva muito marcada também por palavras de ordem que não dão sentido político e concreto à própria luta de classes, né? Porque a gente aqui tá pensando em uma perspectiva que justamente leve a luta de classes como um elemento central. Então, tipo, não é um autoritarismo da direita, né? Como se fosse uma parada de momento, né? Algo de momento. Não. Na verdade, é a radicalização das relações de exploração. Só isso, né? A radicalização ideológica, a radicalização comunicativa, sabe? Não é só uma questão de, esses são os autoritários e não sei o que, blá blá blá. Tipo, não é isso, né? Não é só sobre isso, sim. É sobre também entender que a luta de classes diz respeito à hegemonia que a esquerda busca construir. Eu acho que essa é uma questão central, assim. Porque se a gente não pensar nisso, estamos fodidos, né? Porque eles sabem que se um protestar, tem 30 outros que podem ocupar aquele lugar. Quando o Elon Musk fez a declaração em 2020 de que eles dariam um golpe de Estado onde eles quisessem, vocês colocaram aqui o Twitter e ele termina dizendo deal with it, ou seja, lide com isso, ou em português bem popular, e é isso, né, gente? É importante entender isso. O Elon Musk, ele não é um maluco. Ele pode até ser egocêntrico, excêntrico, um cara assim, pá, não sei o quê. Mas ele é representante do grande capital. É isso, sim. Ele é um representante dos interesses do grande capital e já era. Aceita que dói menos, porque eles têm poder para fazê-lo. Na Bolívia, a questão é no lítio. No Brasil, o Demore tocou o dedo na ferida. No que se refere à Amazônia, mas Demore, ele não fracassou de todo, não. Hoje, na Amazônia, o serviço de internet que mais tem está presente é o Starlink. Há pouco tempo, um jornalista que está sempre com vocês, o Luiz Nassif, fez uma denúncia muito importante. A Fundação Lehman, assessora, tem uma presença muito forte no Ministério da Educação do Camilo Santana. Recentemente, a Fundação Lehman fez uma sugestão. O
que em tese era inatacável, que era estabelecer condições para que todas as escolas públicas do Brasil tivessem acesso à internet. Não há ninguém de direita, de esquerda, de centro, liberal, nenhum anarcocapitalista poderia contestar essa ideia de que todas as escolas públicas brasileiras tenham acesso à internet. Agora veja, Leandro, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. A única instituição pública brasileira que está presente em abundância em todos os municípios é a escola pública. A escola pública. Um negócio que envolva a escola pública no Brasil não é um negócio qualquer, nós podemos estar falando de trilhões de dólares. Não é à toa, né, que os grupos da direita ficam sempre muito de olho nesses setores que são setores mais fundamentais, né? Mobilizam mais a necessidade orçamentária, saúde e educação. Basta você ver o tipo de política que tem sido tocada, por exemplo, pelo Renato Feder, né, como secretário de Educação aqui no estado de São Paulo, né? Uma política de privatização, de avanço da precariedade do trabalho, de avanço da plataformização, tudo isso aí. Pois bem, a Fundação Lehman sugeriu, hipoteticamente, que a velocidade ideal para a conexão das escolas públicas brasileiras seria X. César, você é capaz de dizer qual é a única empresa no mundo capaz de fornecer este X de velocidade para as escolas públicas? Qual será? E o Ministério da Educação? O Ministério da Educação está preferindo dar linha pelega para os trabalhadores da educação. Legal, né? Legal. De todo o Brasil? Não por acaso a Starlink. A Starlink. Agora, o X que a Fundação Lehman ingenuamente propunha era um X que nem a NASA possui, ou seja, era uma velocidade que era uma velocidade totalmente inimaginável e que não é necessária para o bom funcionamento pedagógico de uma escola pública. Mas isso foi incluído numa portaria, a quantidade X de velocidade da internet. Só a Starlink seria capaz de aceitar esta comissão. Então você percebe, olha que importante. Gente, é isso, né? É o ataque do capital. Importante, Vivian, William, perceba que então a Fundação Lehman estava usando o Ministério da Educação para tentar se aproximar de negócios com Elon Musk. É essa trama transnacional. E como os recursos já está mais do que claro que não são apenas escassos, eles são mais do que finitos, eles estão acabando. Como a precarização das relações de trabalho e das relações sociais está chegando ao ponto máximo, que é quase o ponto de ruptura. O que eles fazem é um momento de truculência máxima da extrema-direita. Eu vou repetir. O governo do Equador invade a embaixada do México. Véio. Isto é inédito nas relações internacionais. O Javier Milei só para poder esclarecer, a embaixada do México no Equador foi invadida para eles poderem capturar o vice-presidente do Equador. Esse é o nível. 15 mil funcionários públicos sem... E não tem jurisprudência que dê conta, né? Ai, não pode, é contra a lei. Indenização é flagrantemente inconstitucional. Coloca polícias e exército nas empresas para que não haja protesto. O Donald Trump afirma que os migrantes são animais, não são gente. O governo de extrema... E aí o grande capital, né? Falta esse ponto. Qual é a crítica? É a crítica do grande capital. O direito de Israel, Netanyahu, promove um genocídio aos olhos vistos e na faixa de Gaza. O Elon Musk procura criar uma desestabilização extraordinariamente perigosa no Brasil, porque a desestabilização do Brasil representaria a maior vitória transnacional da extrema-direita no século XXI. A desestabilização do Brasil e tenhamos todo o cuidado do mundo. Não se trata de uma questão fundamentalmente ideológica. Aqui, a ideologia traveste o verdadeiro interesse. O verdadeiro interesse é que hoje a Amazônia representa no mundo um conjunto de recursos naturais e minerais que não há mais no planeta Terra. Então é muito importante... E é a manutenção da lógica de dependência, né, gente? Eu acho que isso é o mais importante. A gente perceber que os tipos de acenos que o Elon Musk tem, por exemplo, com a realização lá do golpe de Estado na Bolívia e tal, são todos relacionados a essa dinâmica de manutenção do Brasil nessa escala de dependência da economia política internacional, né? É isso. Né? É você basicamente questionar qualquer elemento de soberania, qualquer elemento de desenvolvimento nacional para poder garantir a exploração desses recursos por parte de grandes conglomerados capitalistas, né? Compreender que esse avanço da transnacional da extrema-direita é concertado, ele ocorre ao mesmo tempo, ele
Eu não acho que seja um avanço da extrema-direita única e exclusivamente, né? Eu acho que esse avanço, ele diz respeito à própria organização de como os setores mais conservadores estão organizados, né? Econômica e politicamente. Vide aí, por exemplo, quanto a gente tem a saída, né, dos vereadores da cidade de São Paulo aqui do PSDB, todos migrando para o partido do Ricardo Nunes, na véspera da eleição para a prefeitura. É a morte dessa suposta direita ideológica, uma direita mais tradicional, e essa direita que faz parte desse bloco nacional conservador, né, esse bloco bem ideologizado, que é a direita, o suposto centrão, né, a direita que muitos dizem, pintam por aí como democrática, é a direita que dá justamente cabo a essas pautas políticas e ideológicas que são propagadas pela extrema-direita, né? No cerne da questão, no alvo da questão, não tem diferença nenhuma. Depende de um neoliberalismo que eu prefiro chamar de predador e pior. Ele implica o retorno ao evolucionismo social do século XIX. É um anacronismo completo, é uma violência inédita e é muito importante que nós saibamos resistir. Nesse sentido, se o Brasil foi o local no qual a extrema-direita se enraizou de maneira mais rápida, com mais capilaridade, o Brasil pode também se tornar um local em que nós começamos a resistir de maneira decidida à extrema-direita. E aproveitando o ensejo, o que eu acho que é importante é o seguinte, como eu vejo pelo menos, tá, gente? É brilhante esse ponto. A gente tem um modelo de sociabilidade. Quando a gente fala em neoliberalismo, a gente tende a assumir isso como um conjunto de práticas na seara macroeconômica, que diz respeito à desregulamentação, a controle cambial, enfim, uma série de coisas, tá? Para muito além disso, você tem a nova razão do mundo, por termos de probidade intelectual. Christian Laval e Pierre Dardot, livraço, bom pra caralho. Não é meu, na nova razão do mundo tem esse livro que trata o neoliberalismo como uma racionalidade. Deve ser compreendido como uma própria racionalidade e não só um conjunto de práticas macroeconômicas. Isso se agudiza a partir do fim da década de 70 e 80, como Castro Rocha muito bem colocou, com Thatcher, Reagan, Giscard d'Estaing, Kohl, as ditaduras no Cone Sul e tudo isso. E a gente está efetivamente passando por um novo modelo de paradigma de neoliberalismo. O professor Castro Rocha. E muito interessante, né? Porque acho que contradiz uma perspectiva muito comum, né, nos defensores liberais, né, nessa galera, que é aquela perspectiva que os neoliberais não vão defender Estado, né? Na verdade, eles defendem o Estado. Eles defendem o Estado. Só que eles vão defender o Estado altamente militarizado e altamente organizado para poder fazer cumprir o interesse do livre mercado. A EC, inclusive, defendia isso. Chama de predatório, um capitalismo, um neoliberalismo predatório. E aí o problema é esse, né? Caracterizar como neoliberalismo predatório, capitalismo predatório, como se o capitalismo em si mesmo não fosse isso. Como se fosse possível ter uma organização de uma economia política mais equilibrada e que não levasse a isso. E é aí que tá o erro dos progressistas. É aí que tá o problema. Porque a galera fica achando que haveriam formas de você amenizar essas contradições. Que não pela luta de classes, né? Não tem, bebê, não tem. Eu acrescentaria aí, João, e aí não sei o que você acha, que para além disso, a gente também tem o fim da própria modernidade ocidental. Então, aquilo que começa ali com a Paz de Westfália e que determinava um conjunto de ambições e de relações sociais a organizar o próprio rumo da sociedade internacional, está ruindo. E a gente tem essa nova direita nazifascista, internacional do fascismo, não é nova, né? Porque ela nunca se desorganizou. Como a única solução, ou pelo menos a solução mais viável aos olhos das grandes massas, como alternativa para o fim dessa própria modernidade ocidental. Gostaria que você refletisse acerca disso e gostaria de te perguntar em seguida, em face disso, como agir? Porque, como muito bem colocou o De Luca, a gente se vê constantemente confrontado por uma espécie de paradoxo. Se você não faz nada, isso representa um problema, mas se você age, a gente também corre o risco de engrossar o caldo que eles estão propondo. Nessa ocasião especificamente, como é que você analisa que seria mais adequada, por exemplo, a resposta do judiciário brasileiro na figura do Alexandre de Moraes? Deixa eu
E o problema é justamente esse, né? Depositar, como eu havia comentado, a fé no dispositivo jurídico burguês. Olha aí, coisa boa. Só emendar junto aqui já mais uma fala do Demori também. Vamos ouvir o Demori, que eu preciso liberá-lo. E aí a gente já passa em dose dupla, tá, professor? Guarda aí na memória, claro, que aí já vai responder todo mundo. Mas deixa eu dar uma passada antes no Demori para a gente liberar. Não, a pergunta que eu ia fazer para o professor é justamente essa, com base no que o William falou, né? Esse jogo de ganha-ganha, ou do outro lado de perde-perde, é um jogo muito cruel, porque ou você faz alguma coisa e dá gasolina, e dá amplitude. Até ontem a coisa estava crescendo no Brasil, professor, mas ela estava meio contida na imprensa internacional. A partir do momento que o Alexandre de Moraes, na figura, né, do STF, toma uma decisão judicial, isso vira notícia no Washington Post, que não era notícia antes. Ou seja, só vira notícia porque a Suprema Corte entra no jogo. Senão antes, os Estados Unidos já estão acostumados, a imprensa estadunidense, com o Elon Musk esperneando no Twitter, eles não dariam bola para aquilo, não viraria notícia. E é meio merda, né? Porque esse papo de, não pode agir porque senão o caldo engrossa, né? Que nem o Calejão falou, é um papo que se nega a ver a realidade, assim. O caldo já tá engrossado, as coisas já estão uma merda, a tendência da situação é piorar. Então, em um cenário desse de batalha, o que você faz? Você perde tempo achando que se você fizer alguma coisa vai piorar o cenário. É a pior decisão possível. No Washington Post, mas vira porque o Alexandre de Moraes se movimenta. E aí, se ele não se movimenta, a gente pode não estar matando o mal pela raiz. Então, a minha dúvida vai um pouco nessa questão, e também na questão assim do que a gente costuma falar hoje, uma discussão que está em aberto também, do pós-Estado, né? Que é justamente isso que o Castro Rocha vem falar pra gente, assim, o que é que a humanidade tem para oferecer num pós-Estado, no momento em que a relação social está esgarçada, tanto da direita quanto da esquerda. Vejam, há críticas da maneira como a gente está levando as economias. Nossa, pós-Estado é... Nossa, esses conceitos muito moderninhos, me dá um arrepio. As democracias liberais, a direita e a esquerda. E a maior parte das pessoas, em boa parte dos países do mundo, no geral, elas acham que o sistema se exauriu. Só que, claro, se a pessoa vai fazer uma crítica mais à esquerda ou mais à direita, as críticas podem ser diferentes, mas todo mundo chega num ponto que quase que concorda que o sistema que nós temos hoje não serve mais. Só que a grande questão... mas aí qual que é a crítica, né? Não, professor, é que a extrema-direita parece que ela tem uma resposta para dar para as pessoas. Ela tem um plano, ela tem um mapa. Comum. Ela chega e fala, seguinte, pega na minha mão aqui, que se esse mundo aqui está se exaurindo, eu tenho um mundo novo para você. Um mundo novo onde eu vou te dar liberdade. A liberdade de falar o que você quiser, a liberdade de andar armado para onde você quiser. Eu vou te dar esse mundo novo. E o campo progressista parece que está perdido ainda numa questão de realmente dar uma resposta, um projeto, um plano. Porque não tem resposta, né? Porque a resposta do progressismo qual que é, né? A resposta do progressismo é: o amor venceu! Respeitem as pessoas. É um pouco isso, sim. Tem que ter essa mobilização, esse caráter de combate. Não, esquece. E é isso. Se a gente nega o combate, se a gente nega o caldo grosso, o caldo engrossa a gente. Já era. Um caminho, um mapa para as pessoas. Então eu queria ouvir o professor nesses dois casos. Assim, o jogo do ganha-ganha, que o César bem perguntou, né? O que se faz numa questão dessa? Tem uma experiência global onde a gente possa aprender em como reagir? E outra, por que a extrema-direita consegue dar essa resposta para o cara que está no iFood, para o cara que está no Uber, para o cara que está precarizado? Eu tenho aqui um mapa para você. Vem comigo que eu vou tirar você desse túnel. E parece que o campo progressista no mundo todo está ainda perdido e não consegue ser um farol para iluminar e para levar as massas para esse outro lugar. Perfeito. Obrigada, Demori. Obrigado, gente. Essas questões fundamentais, as questões, pessoal. Mas não vai embora não, Demori. Ele vai ouvir em off, professor. Ele vai ouvir em off. Eu preciso liberá-lo, mas ele vai ouvir em off. Tá. Mas eu vou responder, Demori. Por favor. Vê, então. Não, eu vou ficar ouvindo, Valeu, é muito importante. Vamos lá. Tem um ponto que o William mencionou, eu vou juntar aqui todas as questões, que essas questões são fundamentais. A extrema-direita tem como técnica fundamental, como método, nos manter o tempo todo sob assédio cognitivo. Veja que nós não conseguimos fazer um programa no qual nós não discutamos a última barbaridade da extrema-direita. Ou seja, eles conseguem colonizar o nosso imaginário. E, em boa medida, essa é a razão do triunfo da extrema-direita. Eu penso que, no primeiro momento, nós precisamos baixar a bola, diminuir a tensão. Vou considerar as questões na sua proporção exata. Então, vamos lá. Elon Musk, Alexandre de Moraes. Do ponto de vista jurídico, do ordenamento jurídico brasileiro, o Elon Musk é um zero à esquerda.
Ele poderia ter o triplo de dinheiro que possui. Ele continuaria sendo um zero à esquerda no ordenamento jurídico brasileiro. Nada do que ele diga, nada do que ele faça pode alterar o ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, as decisões que são tomadas pela justiça brasileira e referendadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, devagar com Andor. Nada que o Elon Musk faça pode afetar o ordenamento jurídico brasileiro. KKK, né? É uma perspectiva muito legalista, né? De saída, assim. Muito legalista. Porque a grande questão é que é isso, né? Pode não afetar o ordenamento jurídico do ponto de vista juspositivista, né? Do ponto de vista legal, propriamente. Mas ver só por essa ótica é complicado, né? É complicado porque você deposita novamente, né? Toda a dimensão das relações sociais em cima do fator jurídico. No plano jurídico. Quando nós dizemos isso da maneira mais clara possível, então tudo começa a ficar mais claro. Porque, veja, mesmo do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, o Elon Musk não é nem mesmo um X. Ele não é uma variável. Agora, se ele desejar se tornar uma voz ativa no embate político brasileiro, ele então deve arcar com as consequências da sua ação. Foi o que fez o ministro Alexandre de Moraes ao incluí-lo no inquérito das fake news. Aí surge o que o William e o Demore mencionaram. Ah, mas então parece que nós vamos necessariamente sempre perder porque eles sempre triunfarão. Como assim? Porque uma vez que ele está incluído formalmente no inquérito das fake news, então isso se torna notícia internacional. Não há alternativa. Porque em algum momento vai ser necessário realmente partir para o conflito dentro das regras democráticas. Veja, a ação de vários parlamentares brasileiros... É sempre o papo é esse, né? O conflito para dentro das redes democráticas e blá, blá, blá. Brasileiros escrevendo no inglês, por vezes incompreensível, sempre cômico. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, referendando o ataque de um bilionário a uma instituição democrática brasileira, isso configura crime. Quer dizer, nós não podemos simplesmente aceitar que o Jair Bolsonaro, que está sendo investigado, faça uma live e que defenda Elon Musk. Quer dizer, há limites que não podem ser ultrapassados. E aqui é preciso, de fato, ter coragem de ir adiante, como o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a extrema-direita triunfa quando nos mantém o tempo todo sob assédio cognitivo. Não é fácil fugir desse assédio cognitivo, mas não é impossível. O que podemos fazer? Colocar as questões nos seus devidos lugares. Repito, do ponto de vista do ordenamento jurídico, o Elon Musk é um zero à esquerda no ordenamento jurídico nacional. Na ordem que... E ele tá cagando para essa informação, na verdade, né? Para ele tanto faz. E incluiu o Elon Musk no inquérito das fake news, que são 7 páginas, é curto. Na primeira página, eu até mandei para vocês, o Alexandre de Moraes o ministro Alexandre de Moraes faz algo muito sintomático. Se você puder ler, William Movivian, só o comecinho, porque ele coloca o problema no ordenamento jurídico brasileiro. Vocês conseguem ler só o princípio? César vai ler pra gente. Vamos lá. Bom, então a gente tem aqui inquérito 4874 do Distrito Federal, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, tá? O MPF, decisão. As atividades desenvolvidas na internet são regulamentadas no Brasil, em especial pela Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. Destacando-se que tais atividades também estão sujeitas ao princípio da inafastabilidade jurisdicional, artigo 5º da Constituição Federal, conforme previsto expressamente em diversos dispositivos da referida lei. Por exemplo, para fins de quebra de sigilo de dados ou de comunicações, artigo 7º, 2 e artigo 10. Para deixar indisponível o conteúdo ilícito gerado por terceiros, artigos 19 e 20. E para obter prova em processo judicial, artigo 22. O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a necessidade de que as empresas que administram serviços de internet no Brasil atendam todas as ordens e decisões judiciais, inclusive as que determinam o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, ou ainda que determinem a cessação da prática de atividades ilícitas com bloqueio de perfis. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada
Mensageria privada. É tipo o lugar que vende as paleteria mexicana. Não deve ter nem mais nem menos responsabilidade do que os demais meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias veiculadas em suas plataformas, auferindo receitas. Professor. Muito obrigado, César. Então, veja, o que fez o ministro Alexandre de Moraes? De maneira exemplar, ele está dizendo, no ordenamento jurídico brasileiro, as opiniões do Elon Musk valem zero, não valem nada. Ele está dizendo qual é o ordenamento jurídico brasileiro. Neste ordenamento jurídico, a espuma Elon Musk não se transformará no tsunami. A tentativa de tornar esta espuma um tsunami é o que move a base bolsonarista, com o objetivo que o Demônio e o César Calejão destacaram, pressionar a favor da anistia para que em 2026 o Jair Bolsonaro possa ser candidato. Então, o primeiro passo é baixar a tensão, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Do ponto de vista jurídico, tudo que o Elon Musk diga, nada importa. Pouco importa se ele possui trilhões de dólares. No ordenamento jurídico brasileiro, que está expresso nestes 2 parágrafos perfeitos do ministro Alexandre de Moraes, a opinião dele não conta. Agora, do ponto de vista político, se ele desejar ter voz ativa e se ele procurar atacar e influenciar os cidadãos brasileiros para que ataquem uma determinada instituição, então, do ponto de vista político, ele passa a ser alvo de investigação. Essa é a resposta. Nós não vamos, evidentemente, ter uma resposta única, não há uma panaceia contra a extrema-direita, porque tudo é consertado. Eu estava vendo o programa antes de entrar e a análise de vocês foi perfeita. Veja, o Elon Musk faz a declaração. Um influencer, que na verdade foi um dos principais articuladores da tentativa de golpe, Paulo Figueiredo Filho, faz uma pergunta para o Elon Musk. O Elon Musk responde. De imediato, Nicolas Ferreira produz uma série de tweets em inglês. Júlia Zanata grava um vídeo. O Eduardo Bolsonaro grava uma live com o pai. Cria-se um clima. Tenta-se fazer uma audiência no Senado e na Câmara para analisar os X-Files envolvendo Alexandre de Moraes, que não são nada. Então, essa ação concertada, ela tem uma forma de responder a ela, que é esvaziar o balão. Como é que você esvazia o balão? Você traz as questões para a sua realidade concreta. Vou repetir. Do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, as opiniões do Elon Musk são zero à esquerda. Não valem rigorosamente nada. Do ponto de vista político, a questão é delicada. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, o William e Vivian, a articulação golpista continua ativa. E ela continua ativa não apenas em função de ideologia. Ela é uma articulação que também se associa à questão da monetização mencionada pelo ministro Alexandre de Moraes e dos negócios que estão implícitos. Para agora, Vivian, rapidissimamente... Aí é um negócio importante, né? Interessante para a gente avaliar o volume de dados que o Elon Musk tem acesso a partir do X, mas também sobre principalmente o negócio que ele quer travar nesse caminho da transmissão da internet em vários lugares. O foco do cara tá aí. O foco do cara é esse. É a expansão dos seus capitais, é a expansão dos seus negócios. Acabou. Responder a questão do César, que você fez uma questão fundamental, César. Vou tentar ser o mais breve possível, embora a questão seja imensa. Veja. 1918, término da Primeira Guerra Mundial. Um grande trauma na Europa. Porque havia uma utopia do final do século XIX para o século XX, que dá origem à chamada Belle Époque. Havia uma utopia que a industrialização da sociedade levaria a um reino de paz e de prosperidade. E que finalmente o ócio criativo, para um autor que também é importante para Eduardo Moreira e para vocês, o Domênico De Masi, o ócio criativo, ou como dizia o Oswaldo de Andrade, uma sociedade finalmente antropofágica seria possível. Não é o que aconteceu. A industrialização converteu-se em máquina de guerra. E entre 19... Mas máquina de guerra por quê, né? O problema é esse. O problema é que a galera leva essa perspectiva sem fazer a abordagem da crítica geral. Porra, pelo amor de Deus. Em 1918, matou-se na Europa mais do que em toda a história da humanidade, em guerras. Porque todos os avanços tecnológicos foram convertidos em máquina de guerra. O principal deles, o que levou um brasileiro a arrepender-se da invenção que fez. No final da vida, num texto comovente chamado O Mundo que Eu Vi, O Mundo que Nós Veremos,
o Santos Dumont dizia: se eu soubesse que o avião seria usado para matar como arma de guerra, eu não o teria inventado. Então, em 1918, criou-se uma estrutura jurídica internacional, deliberadamente transnacional, a Liga das Nações. A Liga das Nações tinha a finalidade de dirimir conflitos locais por uma arbitragem supranacional. A ideia é de que, dessa forma, seria possível evitar um novo conflito de proporções mundiais. Um pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o que ocorreu? A Liga das Nações foi sendo, pouco a pouco, minada. A sua credibilidade foi sendo destruída. Especialmente por quem? Pelo avanço do nazifascismo, pelo avanço... Não. A credibilidade dela não foi atingida por causa do avanço do nazifascismo. A credibilidade e a autoridade que a Liga das Nações exercia sobre as nações foi prejudicada pela própria atuação das Ligas das Nações e das nações mais importantes do mundo naquele momento, que garantiram a caminhada livre, a ascensão dos países nazifascistas. Vide aí, por exemplo, a Conferência de Munique, em que a Inglaterra e a França vão dar a Tchecoslováquia de bandeja para a Alemanha, né? Existiam vários pactos de não agressão que eram assinados entre a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, o Japão, justamente porque havia, de alguma maneira, uma consolidação de um acordo de comadres ali, né? Não foi o nazifascismo sozinho, né? O nazifascismo como uma força muito forte, não sei o quê. Não, houve uma leniência muito grande por parte das próprias políticas dos países dominantes naquele período, justamente porque o que o nazifascismo representava, em suma, no final das contas, era o que eles defendiam, né? O único problema do nazifascismo para as democracias liberais europeias é que eles levaram o aspecto da colonização, né, esse aspecto mais ideologizado que vai ser encarnado pelo processo de guerra contra a população trabalhadora judaica, contra os eslavos, ciganos, homossexuais, testemunho de Jeová, para a Europa. Porque enquanto os ingleses, franceses, belgas, holandeses, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, estadunidenses faziam tudo o que eles faziam, tava tudo bem. Tava tudo bem, ninguém nem se importava. O problema foi levar para a Europa, porque aí não dá, né? Aí para a Europa é foda. Do nazismo e do fascismo, respectivamente na Alemanha e na Itália, que começaram a se recusar a cumprir. A Mai, foda, né, Mai? Eu não lembro de nada disso das aulas de história. Isso que é foda, né? É porque às vezes não dá tempo de fazer essa abordagem também. Mas assinando o curso básico de História de Formação Política, no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai ter acesso a mais de 15 aulas temáticas sobre vários temas envolvendo desde a História do Brasil até a História Geral, em que você vai poder aprimorar e formar seu conhecimento com mais robustez para poder se envolver em discussões com mais qualidade. Confira o link aqui na descrição desse vídeo. Só R$10,90. R$10,90. Baratinho, conteúdo de alta qualidade. Ordens e deliberações da Liga das Nações. Quando explode a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia, em 1939, já é mais do que claro que a Liga das Nações já não tem nenhuma função. Nós vivemos hoje um mundo, César, muito semelhante. E recordemos que logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica teve uma reestruturação fundamental. A Europa deixou de ser o centro de comando e surgiu uma estrutura bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Mas aí que tá o outro problema, né? As pessoas simplesmente não pensam qual que é o caráter político da existência da União Soviética, né? Por que ela representava uma ameaça de maneira tão protuberante, né? Em breve, uma estrutura porque era um projeto de classe com a diferente. presença da China. Mas um novo mundo se esboçou. E esse novo mundo teve como parto duas terríveis guerras mundiais. No mundo que nós vivemos hoje, a extrema-direita transnacional, Javier Milei, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Viktor Orbán, todos se esforçam para desmoralizar e deslegitimar a ONU. A ONU é uma merda mesmo, porra. A ONU é uma porcaria, porque a ONU não atende a interesse de ninguém. Olha o genocídio rolando em Gaza por parte das forças sionistas e a ONU. Ai, não dá, porque os Estados Unidos... Mas papai, é foda, né? É complicado. O governo não Israel, muito menos o povo judeu. O governo de extrema-direita do Netanyahu investe pesadamente em desmoralizar a ONU, de modo a impedir que qualquer ajuda humanitária chegue à faixa de Gaza. A desmoralização e a deslegitimação da Organização das Nações Unidas é algo muito perigoso, porque nos remete ao cenário do entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial no século XX. Porque se você desmoralizar um único organismo que é transnacional e que procura evitar conflitos por meio do diálogo, que substitui a arma pela palavra, o que é que sobrará? Nada. Sobrará o que o romancista brasileiro Paulo Lins escreve no início de Cidade de Deus,
um dos mais importantes romances da literatura brasileira contemporânea. Ele tem uma epígrafe, ele fala assim, esta epígrafe é uma síntese do mundo que hoje vivemos. A epígrafe fala assim, falha a fala, fala a bala. Toda vez que a linguagem, que o diálogo, que a possibilidade de acordo falha, o que se segue é a guerra. E nós assistimos, assim como assistimos em 1900... Mas é aquela coisa, né? É daquele tipo de comentário que vai valorizar muito essa perspectiva quase idealista, né? Abstrata da política, do diálogo, blá blá blá. Quando na verdade, gente, a política nada mais é do que a continuação da guerra. Não a guerra é a continuação da política. A política é a continuação da guerra. É a guerra de classes operando em tempos pacíficos. Não é exatamente isso? A política não é justamente a defrontação da guerra de classes, o seu processo total, em que ela se apresenta a partir das instituições, a partir de uma suposta igualdade jurídica, a partir de um movimento? Percebe? A política é a continuação da guerra. É a continuação da guerra de forma pacífica. Tudo no direito, pela lei, tudo isso. Na prática, a gente sabe que não. Na prática, a gente sabe que não, porque essa política, né, essa polidez, esse diálogo, eles não existem para os setores mais marginalizados da classe trabalhadora que são sistematicamente perseguidos por esse aparelho jurídico, político do diálogo, supostamente do diálogo, né? O Estado Democrático de Direito. 1945, ao parto de um novo mundo, em que os Estados Unidos deixarão de ser a única superpotência depois da dissolução da União Soviética em 1991, em que a União Europeia é cada vez mais questionada nas suas bases fundamentais, em que surgem novos atores políticos que se tornam superpotência, especialmente China. A posição da Rússia ainda é incerta devido à guerra, mas a China cada vez mais se afirma como a potência do futuro. É uma nova circunstância geopolítica. O avanço da extrema-direita transnacional, a utilização da força e da violência como formas de imposição política, também diz a respeito a essa situação que nós vivemos. Portanto, César, todo cuidado do mundo, nós podemos estar na iminência de uma série de conflitos que podem escalar e se tornarem totalmente fora de controle, em boa medida, porque assim como aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse organismo supranacional, esse organismo capaz de tornar o conflito impossível pela mediação e pelo diálogo, está sendo cada vez mais desmoralizado, que é a E nunca se foi assim, né? Organização das Nações Unidas. Mas, pessoal, muitíssimo obrigado. Olha, a combinação das perguntas de vocês daria certamente para organizar um seminário.